Fala galera, aqui é o Pedro Henrique e hoje eu estou aqui para falar sobre meus livros favoritos, mas tem um porém, porque meu canal, como vocês sabem, é sobre games, tecnologia, entre outros. Mas o motivo de eu estar falando sobre livros vai ser revelado no final do vídeo. Calma aí. Tem que me arrumar. Você tá gravando, né? Vai lá. Não. Bom, o primeiro livro aqui da lista é Deus Fala a Seus Filhos, que é um livro bíblico que conta várias histórias sobre Deus, entre outros. E, bom, eu gosto muito desse livro, pois ele é fácil de ler e é muito interessante. Tem várias imagens nele, como vocês podem ver aqui, ó, tem muitas imagens, então eu recomendo muito ele. O segundo livro da lista é O Jardim Secreto, que é um livro, né, muito legal, que eu gostei porque eu vi o filme e eu me interessei em ler a história. Então, meu pai comprou o livro, que é de onde vem a história real do filme. Então, no momento agora eu tô lendo ele, eu tô nessa página aqui, 59, e eu tô lendo esse livro porque ele é bom, divertido, legal e é fácil de ler. Então, se você tá afim de algum livro bom, eu recomendo esse aqui, que ele é bem legal. O terceiro livro da lista é Os Miseráveis, um livro muito top, gente. Eu li ele já 2 vezes e acho muito bom. Tô até pensando em ler a terceira vez. E, bom, eu já li o livro, já vi o filme, os 2 filmes que tem. E eu sei que o filme é muito bom. Minha irmã tá aqui, mas tudo bem. Então, gente, eu recomendo muito esse livro, ele é curtinho, então vocês conseguem ler ele de boa. E a linguagem tem algumas palavras, mas é só vocês perguntar para os pais de vocês, ou pesquisar no Google, qualquer coisa. Mas o livro é bem divertido. O quarto livro aqui da lista é O Saci, um clássico livro aqui da literatura brasileira. Então, bom, ele é daqui do autor Monteiro Lobato, que é muito conhecido, fez várias histórias aqui bem legais. E esse livro aqui, gente, eu já li ele muitas vezes também. Meu pai já leu pra mim. Minha irmã já gosta de escutar também essa história do Saci, mais adaptada. Mas, gente, eu recomendo muito esse livro. Ele tem umas imagens em preto e branco, por isso que eu gosto muito. Então dá pra gente imaginar bem o livro. Aqui, ó, ele por dentro tem várias imagens, tem uma folha toda adaptada, tem imagens, tem a onça, o Pedrinho, tem várias imagens aqui. Caso você já conheça aqui, você deve saber que essas histórias aqui do Monteiro Lobato são muito divertidas. Bom, agora é o quinto, gente, tô me confundindo aqui. É o quinto livro da lista, João e Maria, que é um dos mais originais aqui que eu tenho, de acordo com a história. Bom, é um livro na qual vocês já devem conhecer, João e Maria, que é a história do abandono dos filhos pelos pais, mas esse livro aqui, ele tem um diferencial. Ele é mais original, então ele tem coisas perplexas, mais complexas. Então tem temas mais macabros, essas coisas assustadoras, mas eu sei que vocês vão conseguir ler. Ele tem algumas imagens também. Ele tem algumas imagens distorcidas, tipo isso aqui parece uma capivara, outras coisas. Tem algumas palavras que eu não entendi, que é incrustados, pérolas, que eu não sabia na época o que era. Tem aqui, ó, imagens preto e branco, na verdade só tem essas. E o livro retrata de uma história muito boa, então recomendo muito para vocês. Bom, agora o sexto livro da lista é O Extraordinário, que é um livro bem legal, infantil, só que retrata do bullying, essas coisas, porque no livro tem um menino que tem uma deficiência no rosto, eu não sei como é que fala, mas acho que é uma deficiência no rosto. E aí ficam fazendo bullying com ele. O livro aqui, ele é bom e, de acordo com o que eu sei, é uma história real. Então,
O livro gerou um filme, O Extraordinário, vocês já devem ter visto. E eu gostei muito desse livro, então eu recomendo para vocês. Bom, o 8º e o 9º livro é Alice no País das Maravilhas e Peter Pan. Bom, por que eu decidi mostrar esses 2 livros de uma vez? Porque eles têm uma linguagem mais difícil, então eu não li ainda. Meu pai ele fala muito bem desses 2 livros, então eu vou ler um dia, só que eu só estou esperando ter mais idade para entender algumas palavras, sentido dos livros, por isso que eu estou deixando para ler mais tarde. Então, mas eu gosto da história, então recomendo bastante para vocês, caso vocês queiram ler, já seja um pouquinho maior de idade e entendam o significado dos livros. Agora, o 7º livro da lista é Reinações de Narizinho, que é outro livro das histórias do folclore brasileiro. Então, ele é de Monteiro Lobato também. Eu não li esse livro ainda, mas eu conheço muitas histórias dele, porque eu já vi aquela série do Sítio Pica-Pau Amarelo, que tem na Globo. E depois, um dia desses, eu me interesso para ler e eu vou ler esse livro, com certeza. Mas eu sei que é muito bom, então caso você queira ler, eu sei que você vai gostar. O 10º livro da lista é o Livro das Virtudes. É um livro muito bom. Ele retrata de várias histórias que não estão interligadas, mas falam de moral, né? Moral de lições, né? Então, tem várias fábulas, na maioria aqui, histórias para a gente ter algum sentido na vida. Eu já li esse livro aqui completo. Eu tive contato com ele através dos escoteiros, que caso vocês não saibam, eu sou escoteiro aqui em Brasília. Então, eu conheci esse livro, meu pai comprou para mim e eu gostei muito desse livro. Então, eu recomendo bastante para vocês. O próximo livro aqui que eu vou falar é Contos para Crianças, para garotos, né, no caso, que sonham em mudar o mundo. É um livro bem curtinho. Ele fala sobre vários heróis, no caso... Histórias inspiradoras. Inspiradoras. Eu me confundi toda aqui. Sobre várias pessoas que deram um sentido no mundo atual que a gente tem. Então, nele tem Ayrton Senna, Nelson Mandela, vários presidentes que tiveram aqui. Mas esse livro aqui é muito bom e eu recomendo bastante. Bom, agora o próximo livro é Pinóquio. É um livro bem original, de acordo com a história real. Esse livro, ele não é tão infantil, igual o João e Maria. Ele é bem pesado para algumas idades. Detalha várias coisas que você pode achar diferente do conteúdo infantil. Mas eu recomendo muito esse livro. Ele dá um sentido maior na gente, a gente sente o que ele tenta representar. É um livro mais pro lado de pai e filho, que o Pinóquio, o filho de Gepeto. Tem essas coisas aí, mas esse livro é muito bom, já li ele umas 2, 3 vezes e eu recomendo muito ele. Bom, agora o próximo livro é A História do Mundo para as Crianças. É um livro também do Monteiro Lobato, só que ele não retrata das histórias do folclore. Ele retrata a história da humanidade, do mundo. Então, caso você é um cara que gosta de história, mas quer aprender do jeito fácil, que no caso é para as crianças, recomendo muito esse livro. Tem várias histórias, guerras que tiveram no passado, como o mundo começou. E o legal é que ele é contado pela Dona Benta, que é um personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a avó das crianças, e ela contando as histórias para as crianças toda noite um pouquinho. Então, eu sei que você vai gostar desse livro, então eu recomendo bastante ele. Próximo livro é Fábulas de La Fontaine, que é uma sequência de fábulas, que caso você não saiba, é uma história que tem uma moral, uma lição a ser ensinada, e na maioria das vezes os personagens são animais. Então, aqui tem várias fábulas, na maioria das vezes elas são infantis, mas tem umas pesadas também,
Então, esse livro aqui não é tão infantil, né? Então, para todas as idades. Então, gente, eu sei que vocês vão gostar. É um livro muito bom e caso você tá sem fazer nada, você vai conseguir, porque tem muitas fábulas aqui, então é como ficar mexendo no celular. Pequenas histórias. Isso, pequenas histórias, você lê uma e já quer ler a próxima, então é bem legal. Tem outra fábula aí. Esqueci. Fábula de Esopo. Que Esopo é outro cara que fazia várias fábulas famosas. No caso, isso aqui não é um livro, é só uma xerox que eu tenho. Que foi indicado pelo CMB, que é o Colégio Militar de Brasília, no qual que eu estudo. Então, eu já li essa xerox aqui, tem várias histórias bem legais, e a moral não precisa interpretar. Então, porque a moral já tá bem aqui, do lado, embaixo. Aí tem a fábula e a moral logo em seguida. Mas esses dois livros aqui são muito bons. Bom, o próximo livro agora é Lendas Brasileiras, né? Que está incluído da Turma da Mônica, porque foi o Maurício de Souza que fez esse livro. Então, é um livro que retrata do folclore brasileiro. Tem várias lendas aqui, personagens que todo mundo de vocês deve conhecer. Então, é muito legal. E é legal porque tem a Turma da Mônica incluída, né? Que são os personagens legais, né, para incluir aqui na história. Ele tem várias imagens aqui, ó. O livro é feito de imagens, tem boitatá, curupira, lobisomem aqui da história. Aí tem Negrinho do Pastoreio, que ele foi aqui, né, surrado. Tem Iara, tem vários outros livros, Saci. Por isso eu gosto muito desse livro, gente. Então eu recomendo para vocês. Bom, o próximo livro agora é Contos de Grimm, que no caso são os irmãos Grimm, lá da Alemanha, que são histórias que você deve conhecer, principalmente porque esses caras, eles escreveram, né, João e Maria, essas coisas, porque eles juntavam, né, as histórias que a população falava, porque não existia escrita, e eles escreviam as histórias. Então, esses irmãos aí construíram a maior parte das histórias que a gente conhece atualmente. Então, eu sei que vocês vão gostar bastante desse livro e ele é bem legal também, completo. 15 vezes eu já li esse livro, mais de 15 vezes. Vou falar já. Bom, agora o último livro, mas não menos importante, Mitologia Grega. Caso você não conheça, a mitologia grega é muito famosa por ter seus personagens mitológicos, como Medusa, Pégaso, Zeus e vários deuses. Então, esse livro aqui, eu vou comentar bem sério para vocês agora. Eu já li ele mais de 15 vezes. É um livro curtinho, mas que tem um significado bem profundo lá no passado. Então, é um livro que tem histórias curtas, não tão curtas, são histórias de 7, 10 páginas, mas eu gosto bastante desse livro. Então, recomendo para vocês. Além do mais, ele tem imagens, imagens aqui, ó, dos deuses, que tem a batalha, tem até alguns cards aqui no livro. Temos a família mitológica. Aqui já temos aqui a última história, que é Teseu e Minotauro, muito boa. Temos aqui, ó, os mitos. Aqui que começa todas as histórias. Então tem mais de 100 páginas aqui só de histórias gregas. Aqui, Dédalo e Ícaro, Cavalo Alado, que é Pégaso. Temos aqui, ó, as histórias do Heracles, né? Os 12 trabalhos de Heracles. E temos muitas outras histórias. Então eu recomendo para vocês demais esse livro. Agora, relembrando no início do vídeo, eu falei que eu perguntei para vocês o que livros tinham a ver com games, tecnologia. Bom, o que eu queria falar para vocês é que os jogos, eles vêm dos livros. O conteúdo dos livros é muito importante para criar os jogos, ter a estrutura dos jogos. Então, pode apostar que vários criadores dos jogos que vocês conhecem leram as ideias que eles tiveram
em algum livro. Tipo um jogo que é cheio de personagens mitológicos. Com certeza veio de algum livro que tem alguma mitologia de algum lugar. Certo, da mitologia grega, né? Que é uma das mais famosas. Então, gente, o que eu queria falar para vocês é que sempre tem a ver com o livro. O conteúdo mundial vem dos livros. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, porque daqui a algum tempo vai ter outro vídeo, gente. Até o próximo vídeo.